Ok, pessoal. Então, vamos começar a correção dessa prova da Fundação Getúlio Vargas com a leitura do texto que vai servir de base para as primeiras questões. O texto vai ser essa charge aqui, né, bem ao gosto da situação política atual. Então, diz lá: a minha democracia termina no momento em que você não concorda mais comigo. Assaltar os cofres públicos é um ato democrático porque o dinheiro é poder e o poder emana do povo. Então, temos aí essa, essa charge, ok? Então, vamos lá ver como é que vai apresentar a questão de número 1. O enunciado diz o seguinte: a charge acima, da autoria de Newton Silva, considerando-se ter sido feita em setembro de 2015, tem por principal objetivo. Então, apesar do texto de base ser uma simples charge, a questão vai na direção daquela questão tradicional de interpretação global do texto, né? Que vai pedir, então, coisas como o sentido geral do texto, a ideia principal do autor ou ainda o objetivo comunicativo textual que o autor estabelece para o texto, ok? Então, essa primeira questão tem esse estilo, né? É um tipo comum de questão de interpretação de texto, certo? Bom, qual seria então o principal objetivo aí do texto, pessoal? O principal objetivo fica bem claro, é o de criticar a corrupção existente, né, no meio político brasileiro. Então, fica claro aí que a gente pode apontar para a questão de número 1 a resposta no item B, certo? Fica aí, então, registrado essa primeira questão. Ok? Questões desse tipo, como eu falei, são bem comuns e você pode ver algumas dicas sobre elas assistindo às nossas videoaulas de interpretação de texto que estão disponíveis aqui mesmo no nosso canal. Ok? Então vamos lá para a questão de número 2, uma outra questão de interpretação, ok? Dessa vez agora focada em aspectos mais pontuais aí do texto. Então diz a questão 2: a minha democracia termina no momento em que você não concorda mais comigo. O comentário adequado aos termos presentes na fala da charge de Newton Silva seria o quê? Então, qual é o comentário adequado que eu posso fazer à frase "a minha democracia termina no momento em que você não concorda mais comigo"? Na letra A, nós temos a expressão "minha democracia" indica uma distorção teórica do regime democrático por parte do personagem. E, de fato, gente, não pode haver uma democracia específica para cada pessoa. A democracia, ela tem que ser a mesma para todos. Esse é o princípio democrático, ok? Quando o personagem, então, fala em democracia dele, obviamente que ele distorce o conceito de democracia, que passa a ser algo muito personalista, algo muito mais próximo, assim, do ditatorial, certo? Então, a resposta da questão 2 só pode ser aqui logo de cara o item A, certo? Muito bem. Então vamos em frente lá com a questão de número 3, ok? Assaltar os cofres públicos é um ato democrático porque dinheiro é poder e o poder emana do povo. A frase mostra uma estrutura argumentativa que teria validade, mas não verdade, na seguinte forma, ok? É uma estrutura argumentativa porque há uma certa estrutura lógica que leva a uma conclusão baseada em ideias preliminares, ok? É a estrutura que nós conhecemos como silogismo. Então, você vai ter duas premissas das quais podemos extrair uma conclusão, certo? Com respeito à validade, a validade dentro da lógica, ela é concernente ao fato da correção do raciocínio, ver se o raciocínio está correto. É diferente do seu valor de verdade, que diz respeito se ele é adequado à realidade ou não. Ok? Então, a frase assaltar os cofres públicos é um ato democrático porque o dinheiro é poder e o poder emana do povo, tem uma estrutura argumentativa válida, mas, obviamente, não verdadeira. Ok? Então, como é que seria a estrutura desse raciocínio? Na letra A, nós temos a primeira premissa,
o poder emana do povo. O dinheiro é poder, logo, assaltar os cofres públicos é um ato democrático, ok? Então, isso torna o raciocínio correto, portanto, válido, mas não verdadeiro, como é dito na questão, ok? Então, fica aí a questão, resposta para o item A, certo? Era uma questão bastante difícil, pessoal, porque, na verdade, aqui não entra nem muito uma questão de interpretação de textos propriamente dita, certo? Não há nada aqui sobre o conteúdo específico do texto, nem sobre aspectos da estrutura textual, como a coesão, a coerência, né, ou coisas desse tipo. O que é aqui, na verdade, é uma questão que está muito mais na direção do raciocínio lógico, ok? Está muito mais próxima da lógica formal do que propriamente da interpretação de textos, ok? Então, uma das questões mais difíceis aí, ok, já comentadas aqui pela gente, ok? A sorte do concursando é que questões desse tipo são bem raras, ok? Bem difíceis, ok? E uma dificuldade que vai ser comum a todos os candidatos, ok? Então, na questão número 3, temos aí a letra A. Para as demais questões, vamos ter aí um texto, numerado com 1, ok? Apesar de já ter havido a charge anteriormente, mas vamos passar para a leitura dele assim. Então, diz o texto: do grego demo, igual a povo, e cracia, igual a governo, ou seja, governo do povo. Democracia é um sistema em que as pessoas de um país podem participar da vida política. Essa participação pode ocorrer através de eleições, plebiscitos e referendos. Dentro de uma democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão e manifestações de suas opiniões. A maior parte das nações do mundo atual, seguem o sistema democrático. Embora tenha surgido na Grécia Antiga, a democracia foi pouco usada pelos países até o século XIX. Até este século, grande parte dos países do mundo usavam sistemas políticos que colocavam o poder de decisão na mão dos governantes. Já no século XX, a democracia passou a ser predominante no mundo. Okay? Então, ao enunciado do texto 4, da questão 4, perdão, diz o seguinte: o texto 1 começa apresentando a etimologia do vocábulo democracia. A etimologia é a origem histórica da palavra, ok? Bem como os seus significados, a origem dos seus significados. Então, o restante do enunciado diz: o item abaixo, em que a significação do vocábulo dado está correta, ok? Aí, pessoal, para responder essa questão, tem que estudar um velho ponto dos concursos, que são o dos radicais gregos e latinos. Na parte ali de morfologia, há sempre uma lista lá dos principais prefixos e sufixos de origem grega ou latina, e também como dos radicais gregos e latinos. No caso, o que está sendo avaliado aqui são radicais gregos, ok? Nós já sabemos, pelo enunciado da questão, que cracia significa governo. Então, nós temos que ver agora o sentido da palavra inicial. Então, na letra A, nós temos teocracia, governo que não adota uma religião oficial. Está errado, porque teo do grego significa Deus, né? Então, cracia seria governo dos religiosos, seria justamente o oposto que diz o item A. No item B, meritocracia seria um governo composto exclusivamente por pessoas de nível superior de instrução. Não é verdade. Meritocracia é o governo baseado naquelas pessoas que possuem méritos, ok? Esses méritos não são exatamente ligados ao seu grau de instrução. Aristocracia, governo formado com pessoas consideradas de grande autoridade religiosa, não, porque aristó, do grego, significa nobre, rico, então aristocracia seria o governo dos ricos, né, dos nobres, aliás. Gerontocracia, governo constituído por pessoas capazes de gerar ideias novas, não. Gerontocracia são pessoas, governo de pessoas que já têm algum tipo de experiência. E plutocracia
Governo estruturado com a participação dos mais ricos é a resposta correta, porque Pluto, no grego, significa rico, né? Opulento, com muita riqueza, ok? E a plutocracia é justamente o governo das pessoas mais ricas, certo? Então, resposta da 4, letra E. No item, na questão número 5, temos o primeiro parágrafo do texto 1 é composto por 5 períodos. O período que apresenta problemas em sua formulação escrita é justamente o item D. O único que tem problema aí é um problema bem sutil, viu, pessoal? O problema está justamente aqui com a palavra manifestações. Diz ali, dentro de uma democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão e manifestações de suas opiniões. Na verdade, o manifestação é como se fosse um outro complemento do liberdade, ok? Então, seria liberdade de expressão e manifestação, ok? Mas quando coloca no plural, né, ele fica como se fosse um outro núcleo, ok? E, no caso, seria melhor ficar no singular, ok? Não está gramaticalmente errado, mas apresenta aí um problema para a interpretação. Por isso, resposta item D. Tomem cuidado com o item E, né? Porque aqui o seguem, muita gente pensa que eles vai poder estar ligado ao. Deixa eu botar aqui a canetinha de novo para marcar, pessoal. Muita gente pensa que ele pode estar ligado, né, ao maior, e aí a concordância dele deveria ficar no singular, mas, na verdade, o que acontece é que o seguem está concordando com nações aqui, ok? E isso não se constitui em um erro, certo? Porque quando eu tenho essas expressões partitivas, como a maior parte de, grande parte de, a menor parte de, a concordância pode ser feita no singular com o núcleo dessas expressões ou com o adjunto que vem depois delas. Tá? Então, aqui no caso, o verbo poderia ficar no singular e no plural. Então, a pegadinha aqui está justamente em forçar o aluno, o candidato, a marcar o item E, mas o problema está aqui no item D. Ok? Resposta da questão número 5. Na questão 6, vamos ter lá o seguinte: embora tenha surgido na Grécia Antiga, a democracia foi pouco usada pelos países até o século XIX. O sentido adequado dessa frase do texto, qual é? Ok? Que a letra A Grécia é um país culto, mas não conseguiu implantar a democracia no mundo. Não, o sentido não é esse. No item B, a Grécia é muito antiga, mas só no século XX a democracia passou a vigorar em alguns países, ok? É a resposta correta aqui, ok? O item B, certo? A ideia central é de que, embora a democracia seja tão antiga quanto a própria Grécia, certo? Ela só foi implementada bastante recentemente, somente no século XIX. Ok? Então, resposta da 6, item B. Na questão de número 7, temos, até este século, grande parte dos países do mundo usavam sistemas políticos que colocavam o poder de decisão na mão dos governantes. Sobre os componentes desse segmento do texto 1, o correto é afirmar que, pessoal, então vamos lá. No segmento até este século, o demonstrativo pode ser corretamente substituído por esse ou aquele? Não. Né? Aqui temos que lembrar do uso dos demonstrativos. Para indicar tempo presente, né? Então até o século atual em que nós vivemos, então eu tenho que usar o demonstrativo este, esta, isto. O esse, essa, isso indicam um passado recente e o aquele, aquela, aquilo indica um passado distante. Tá? Então, este século é o século que nós vivemos, só posso usar, então, o demonstrativo este, ok? Então, o comentário é incorreto do item A. No item B, nós temos o segmento grande parte dos países. O termo grande parte é equivalente a maior parte, né? Não exatamente, ok? Não é por dizer a maior parte dos países do mundo, ok? É uma grande parte, ou seja, uma quantidade grande.
não necessariamente a maioria dos países, certo? Então, a troca de grande parte por a maior parte não é igual. Grande parte significa uma parte expressiva, um grande número. Pode até ser a maioria, ok? Mas não exatamente. E a maior parte significa que você tem a maioria dos países, no caso, ok? Então, comentário do item B, incorreto. No item C, temos, no segmento, usavam sistemas políticos. A forma verbal pode também ser empregada no singular, ok? É o que nós acabamos de ver na outra questão. Nós temos aqui, ó, grande parte dos países do mundo usavam. Por que aqui o verbo está no plural? Porque ele pode concordar com o adjunto países, bem como poderia concordar com o núcleo da expressão partitiva grande parte, e nesse caso iria ao singular, ok? Então, o comentário correto aqui, na questão 7, o item C, ok? Para completar, no segmento que colocavam o pronome que é equivalente a nos quais, não, ok? Porque quem coloca alguma coisa, ok? Então, é o pronome, é o objeto direto, certo? Então, nesse caso, não rege a preposição em, ok? Então, não poderia ser esse aqui. Se você coloca nos quais, você fica com dois objetos indiretos, porque aqui o nas mãos já é o objeto indireto do colocar. Quem coloca, coloca alguma coisa em algum lugar, ok? Então, quem colocava o poder era os políticos, ou os sistemas políticos, certo? Então, não pode ficar nos quais, certo? Porque senão você passa a ter dois lugares aí para colocar o poder, e aí a frase fica completamente sem sentido. E no item E, nós temos no segmento nas mãos dos governantes, o termo dos governantes equivale ao adjetivo governáveis, não, ok? Porque o governáveis não dá o sentido de posse, como é presente na expressão dos governantes. Ok? Então, na questão 7, resposta correta, item C. Na questão 8, temos lá emprego dos conectivos, tema frequente também em vários concursos Brasil afora, não poderia ser diferente aqui no concurso para o IBGE, né? Então, vamos lá ver o que diz a questão de número 8. Sobre o emprego de conectivos do texto 1, é correto afirmar que a. O termo ou seja, no primeiro parágrafo do texto, equivale a isto é, precedendo uma enumeração? Não. Na verdade, ele equivale sim a isto é, mas ele precede uma explicação, ok? Não exatamente uma enumeração. Você pode até enumerar coisas como forma de explicação, mas esses conectivos, ou seja, o isto é, precedem uma explicação. No item B, o termo através de, no primeiro parágrafo do texto, equivale a por meio de com valor de lugar. Não, o através de indica um instrumento, um meio ou um modo, e não tem valor de lugar. Por meio de também pode ter valor de instrumento, meio e modo, tá? Mas não há valor de lugar nesse trecho do texto. No item C, o termo embora, no segundo parágrafo do texto, equivale a contanto que, dando ideia de concessão, não, o contanto que ele tem valor condicional, certo? E não pode equivaler ao embora, que de fato tem valor concessivo, ok? No item D, o termo até em até este século equivale a inclusive, com valor de limite temporal, ok? Até tem um valor de limite temporal, mas não tem o sentido equivalente a inclusive, ok? Inclusive vai ter que ter outros usos. Então, só sobrou o item E, resposta da questão 8. O termo já, no segundo parágrafo do texto, equivale a mas com valor de oposição. Ok? Vamos lá no texto que dá para ver, né? Se a gente falar um pedacinho aqui, ó, do texto, para a gente confirmar essa resposta, nós vamos ter aqui o seguinte, lá no segundo parágrafo, ok? Embora tenha surgido na Grécia, a democracia foi pouco usada pelos países até o século XIX.
Até este século, grande parte dos países do mundo usavam sistemas políticos que colocavam o poder de decisão nas mãos dos governantes. Mas, no século XX, a democracia passou a ser predominante no mundo. Então, se eu troco esse já aqui por mais, o sentido do texto fica igual, ok? Né? Fica mantido, e isso confirma ali a resposta da questão de número 8, ok? No item E, certo? Na questão de número 9, para fazer a questão 9, temos que ler aí o texto 2. Vamos lá. Democracia Refém, escrito por José Roberto de Toledo. Desde 2008, o IBOPE pergunta à população a idade de votar, quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como Uruguai e Argentina, mas jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos com o jeito que o regime democrático funciona no país. Ok? Então, na questão 9, nós vamos ter o seguinte: há uma série de vocábulos denominados modalizadores que se caracterizam por inserir opiniões do enunciador sobre o assunto tratado. O segmento abaixo, retirado do texto 2, cujo vocábulo sublinhado é exemplo de modalizador. O que é um modalizador? Modalizador é uma expressão, uma palavra que tem o sentido de indicar um determinado modo de se dizer alguma coisa. Por exemplo, se você entra num bar e diz quero uma cerveja, o modo como você pede isso é um modo mais imperativo, mais prepotente, mais mandão, dizemos assim. Mas se você chega no bar e diz, você poderia me dar uma cerveja, o modo já é bem mais polido. E essa polidez é dada justamente pela mudança do tempo verbal, uma no presente, no caso de quero uma cerveja, para o futuro do pretérito, no caso do poderia. O verbo poder também modaliza. Se você diz assim, você pode pegar o copo para mim, é mais polido, é mais modalizado do que você dizer pegue o copo para mim, certo? Então, são essas palavras que a questão 9 está fazendo menção. Onde é que eu tenho um exemplo de modalizador? Ok? No item A, reparem, eu tenho só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos. Repare que é um modo de dizer que dá uma ênfase ali meio negativa. Ok? Por isso que a resposta da 9 é o item A. No item B, quão satisfeita ela está é apenas um intensificador, mas não exatamente indica o modo. Os resultados nunca foram brilhantes, ok? O nunca é um modalizador, né? Mas o brilhantes não, brilhantes é apenas uma característica. O tão aqui é igual ao quão, ok? Também é apenas um intensificador, mas não exatamente um modalizador, ok? E o jeito, a palavra jeito aqui, é apenas um substantivo. Então, o só já dá um modalizador, já indica ali um aspecto negativo da avaliação feita pelo autor do texto, e isso dá a resposta no item A. Vocês reparem que a característica principal da Banca Fundação Getúlio Vargas é a interpretação de textos em aspectos muito sutis, muito detalhados, ok, pessoal? Então, para você que está se preparando aí para o Ibope, a dica que eu dou como professor é estudar bastante a interpretação de textos, ok? Procurem ver lá coisas sobre a coesão e a coerência textuais, ok? O sentido que as palavras podem ocupar no texto, o uso de modalizadores, conectores, marcadores discursivos, índices de pressuposição e uma série de outras coisas que vão dando assim uns aspectos bastante sutis, vai no detalhe, ok? O que torna uma prova bem puxada nesse aspecto, ok? Os aspectos gramaticais são menos cobrados e quando são feitos sempre em função da interpretação de textos, tá, galera? Uma característica da Fundação Getúlio Vargas no tocante à gramática é
recuperar questões muito antigas, né? Como nós vimos ali sobre radicais gregos e latinos, por exemplo, ok? Então fiquem de olho nesses aspectos ligados à interpretação e eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa prova. Ok? Aproveitei o gancho da questão 9 para dar essa dica para vocês, mas vamos lá já para a questão de número 10, que diz o seguinte: os termos satisfeitos e muito satisfeitos aparecem entre aspas porque, uma questão mais fácil, né, indicam as respostas dadas pelos entrevistados, ok? Bem claro aí a questão 10. Já na 11, a 11 nós vamos ter o seguinte, ok? Desde 2008, o IBOP pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. O termo desde 2008 causa modificação de sentido quando colocado na posição seguinte, ok? O desde 2008 é um advérbio e existe uma coisa chamada escopo. O que é o escopo? O escopo é a área de influência de um determinado advérbio. Por exemplo, se você tiver assim, Paulo também foi à festa, ok? Dá a entender que o Paulo foi à festa e foi a um outro lugar. Mas se você desloca esse também para frente, você passa a ter também Paulo foi à festa. Repare que agora o sentido já muda. Dá a entender que Paulo, outras pessoas foram à festa e também o Paulo. E se você coloca o também para o final, você fala assim, Paulo foi à festa também, você tem um outro sentido também aí envolvido com o deslocamento da palavra. Certo? É justamente isso que está sendo cobrado na questão de número 11. Ok? A jogada nesse tipo de questão é saber se o termo que é deslocado continua mantendo a sua influência num determinado trecho da oração. Na frase original, desde 2008, o IBOP pergunta à população, esse advérbio aqui está influenciando, ele está ligado a essa sentença aqui, ó, ao pergunta. Ok? Então, o IBOP pergunta à população desde 2008. Ok? Então, você pode deslocá-lo pela frase desde que ele não perca a referência a essa oração. Onde isso vai mudar, pessoal? Vai mudar aqui no item E. Repare que no item E eu tenho o seguinte: o IBOP pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil desde 2008. Repare que esse 2008 aqui, tudo bem, ele pode continuar se referindo à pergunta, mas ele também pode estar ligado a funcionamento da democracia no Brasil. E aí você vai ter um visível duplo sentido. Repare que você pode, a pergunta, pode ser, imaginar que a pergunta que foi feita à população foi: o que você acha do funcionamento da democracia do Brasil desde 2008 para cá? Ok? Porque aí a mudança na posição do advérbio faz com que ele possa também se referir ao funcionamento da democracia no Brasil. Tudo bem que ele pode continuar se referindo à oração original, tá? Mas essa posição aqui deixa a frase ambígua, certo? E aí, por isso que a resposta da 11, letra E. Já na questão de número 12, nós vamos ter o jornalista autor do texto 2 informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso porque, ora, por que foram chocantes? Porque muito poucas pessoas aprovaram isso, ok? Então, a gente pode inferir aí do texto que um número bem expressivo da população, né, não está satisfeita. E como é que a gente sabe disso? Ok? A gente sabe porque, se a gente for olhar lá no texto, nós vamos ter aqui o seguinte. Olha lá, vamos voltar aqui no texto. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos. Ok? Então, nós temos a soma aqui do 14% com 1% dá 15%. Ok? Então, significa por aí que cerca de 85%, né, da população está insatisfeita.
E isso vai bater justamente aqui com o item D. Repare que é necessário fazer uma matemáticazinha aí, né, gente? Porque o texto diz aqueles que estão satisfeitos. E a questão está fazendo menção ao número daqueles que estão insatisfeitos. Ok? Então, nós temos aí 80%. Por que não pode ser o item E? Por que não é destacar uma satisfação? Porque o que torna o resultado chocante não é que existam insatisfeitos. É porque os insatisfeitos são um número muito expressivo. Ok? Então, isso aponta mais para o item D. Já na questão 13, nós vamos ter, entre as citações abaixo, todas de escritores célebres, aquela que mostra uma contradição interna da democracia, pessoal. Ok? Então, isso aí, você tanto pode levar em conta o seu conhecimento prévio sobre democracia, quanto analisar aqui as frases que foram dadas, ok? Esse tipo de questão já apareceu anteriormente também na Fundação Getúlio Vargas, é a chamada questão top-down, é a questão que visa aferir o seu grau de conhecimento sobre o assunto do texto, tá, pessoal? Costumam ser também questões bem difíceis, certo? Mas nessa questão 13, se nós analisarmos bem, é possível mostrarmos qual o item que apresenta uma contradição interna. Então, nós temos a democracia é apenas a substituição de alguns corruptos por muitos incompetentes, é do Bernard Shaw, né? Você tem aqui corruptos e incompetentes, que são de sentido positivo, sentido negativo ambos, mas não chegam a fazer uma contradição, tá? No item B, um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda. Aí também comparar tiro com boletim, é metafórico, mas não é exatamente contraditório, então não é o item B. No item C, o que chamamos democracia começa a assemelhar-se tristemente ao pano solene que cobre a urna, onde já está apodrecendo o cadáver. Mais uma vez, isso é metafórico, mas não é exatamente contraditório. É do José Saramago, escritor português, essa citação. No item D, outra citação de Saramago, o grande problema do nosso sistema democrático é que permite fazer as coisas nada democráticas democraticamente. Então, na verdade, eu tenho aqui nada democrático e democraticamente, formando uma antítese, que é justamente essa aproximação. Então, 13 também pode, né, caso o aluno soubesse identificar uma antítese. A antítese é quando eu tenho a aproximação, numa mesma oração, numa mesma sentença, de duas ideias ou palavras de sentido oposto. E isso ocorre justamente aqui no item D. Ah, não ocorre nas demais, não? Nas demais, repare que eu posso ter até palavras combinadas, mas não exatamente formando oposição. Ok? Então, por isso a resposta da 13, item D. Digo aqui para vocês já que em outras provas da Fundação Getúlio Vargas, aqui comentadas, questões bem semelhantes a essa caíram, ok, pessoal? Então, olho vivo aí, estudar um pouquinho de antítese, ok? E ficar de olho nesse tipo de questão. Alô, alô, galera do IBGE, ok? Na questão 14, nós vamos ter lá o segmento retirado dos pensamentos anteriores, que mostra o vocábulo que com a classe de pronome relativo, ou seja, em substituição a um termo anterior corretamente indicado, é, ok? Então, onde é que eu tenho o que funcionando aí como um pronome relativo, ok? Vamos ter lá, no item A, um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda. O que aqui é parte da conjunção comparativa mais que, então não é um pronome relativo. Então, o que chamamos democracia começa a assemelhar-se tristemente, o antecedente é é como se fosse aquilo que, e o que se refere ao aquilo. Então, aqui eu tenho um pronome relativo, resposta 14, item B. Muita atenção, gente, porque quando o antecedente do relativo é esse pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, reduzido na sua forma o, é bem mais complicado encontrar o pronome relativo, ok? E por isso mesmo
que quando as questões da Fundação Getúlio Vargas pedem para apontar o relativo, normalmente é uma frase como essa aí do item B, ok? Então, olho vivo aí, porque essa pode ser uma dica importante para resolver esse tipo de questão, certo? Por fim, a questão do número 15, nós vamos ter lá a maior ameaça à democracia, à justiça socioeconômica e ao crescimento econômico neste país é que predomina a ideia de controle monopolista de algumas empresas sobre a economia. Assinale o comentário adequado aos componentes da citação de Nelson Mandela sobre democracia. No item A, temos o vocábulo maior equivale à forma superlativa do adjetivo grande? Sim, correto. Ok? Superlativo absoluto sintético. Né? Do grande é maior. Então, item A, a resposta correta. Ok? Comentário correto. No item B, o acento grave em a democracia tem seu emprego justificado por razão diferente do termo a justiça econômica? É um comentário errado, porque ambos são craseados, o A tem um acento grave, pela mesma razão dos dois casos. E essa razão é que ambos são regidos pelo nome ameaça, ok? Ambos são complementos do ameaça, e o ameaça rege a preposição a. Como democracia e justiça são palavras femininas, eles vão ter o artigo feminino, e a junção do artigo com a preposição gera a crase indicada pelo acento grave. Então, aqui eles têm o termo igual, ok? São justificados pela mesma razão, logo o comentário é incorreto no item B. No item C, o termo neste país, a forma do demonstrativo este, é justificado pela referência ao tempo presente? Não, é justificado pelo local onde se diz, ok? O local onde o Mandela está quando ele fez essa citação, ok? Não exatamente ao tempo presente. Então, comentário errado. No item D, a expressão é que tem valor expletivo, ou seja, pode ser retirado? Não. O é que é expletivo muitas vezes. Você pode falar, as rosas é que são belas. E dá no mesmo dizer, as rosas são belas. Ok? Mas esse é que não pode ser retirado. Ok? Porque senão você quebra toda a estrutura sintática da frase. Tá? Então, item D é errado. E no item E, o conector sobre está mal empregado, devendo ser substituído por sob. Não, na verdade, esse sobre indica posição acima e o sob indica posição embaixo. Certo? Então, aí, a questão 15, a resposta fica sendo o item A.